Salve! Seja bem-vindo. Nós estamos falando diretamente dos estúdios da Jovem Pan aqui no coração do poder, no Planalto Central do Brasil. E vamos falar de política. Você sabe que a política decide a sua vida. A escola do seu filho, a casa que você mora e principalmente o futuro. Aqui tem de tudo, né? Brasília não tem uma fábrica espontânea de deputados e senadores. Você elege. Daí a importância de levar até você cada um dos deputados e senadores que habitam por aqui, que fazem o poder. Hoje a nossa conversa com o deputado Júlio Lopes. Deputado, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan. Zé, eu que agradeço. Uma enorme honra e oportunidade para mim estar aqui com você. Pois é, deputado, nós estamos vivendo ali um momento de instabilidade ali entre a relação do governo com o Congresso Nacional, do Congresso com o Supremo Tribunal Federal. Até parece um título de um filme, né? Poderes em disputa. Como é que o senhor vê esse atual momento da política? O senhor que já tem uma certa experiência aqui no Congresso Nacional. Olha, Zé, eu vejo que é mais um momento da vida brasileira, não diferente de outras crises e de oportunidades que passamos. O que vai fazer a diferença é quando cada cidadão, como você que está nos ouvindo hoje, tomar e chamar a responsabilidade para você mesmo, de mudar a sua própria vida e mudar o país. Escolha um bom candidato, se candidate. Acredite que a responsabilidade da mudança está com você e vai acontecer a mudança. Pois é. Essa mudança, ela naturalmente, ela não é de uma vez por todas, assim, como um corte, né? Ela vem aos poucos. Eu tenho notado que o próprio Congresso Nacional vem mudando o seu perfil, está um perfil totalmente diferente. Agrada o senhor essa tensão e esse jeito novo de fazer política? Olha, Zé, eu sou um cara de mais concórdia, até talvez pela idade, né? Eu sou uma pessoa, assim, do entendimento, da conversa. E, efetivamente, hoje a política está muito beligerante, né? E está muito binária também. Uma coisa ou é branco ou é preta. E a verdade é que a vida não é assim, a política não é assim, as grandes decisões da vida não são assim. Nós, muitas vezes, no meio termo, na conversa, podemos encontrar oportunidades de nos desenvolvermos mais, de caminharmos mais, de termos mais acertos. Então, eu não sou nem lulista, nem bolsonarista, eu sou de centro, procurando um caminho junto com alguém que quer mudar de vida. Pois é. Esse novo caminho da política passa muito pelas mídias sociais, né? É claro que ainda existem os tradicionais deputados que visitam as bases, que dão as caras lá pessoalmente, mas existem deputados aqui que não visitam nenhuma cidade e fazem apenas o trabalho através do celular. Não é nenhuma crítica, é apenas uma característica, né? O senhor tem andado bem pelas mídias sociais, deputado? Olha, Zé, eu tenho feito um esforço grande para aprender a me reestruturar em relação às mídias sociais e estou conseguindo um pequeno progresso. Na realidade, eu gosto muito de interagir, de visitar o interior, de estar cara a cara com a pessoa, com os meus eleitores, com aqueles que gostam efetivamente de política, sobretudo os jovens, né? Eu, como sou professor, tenho assim uma paixão pela juventude. Agora mesmo tive uma oportunidade, Zé, de fazer algo incrível. Posso depois te mandar as fotos para disponibilizar aqui. Eu trouxe 60 jovens que são políticos aprendizes. Eles foram eleitos pela Assembleia Legislativa do Rio, são jovens que disputaram eleições legislativas representativas para se formarem para o futuro político. E aí eu trouxe 60 deles aqui para Brasília para mostrar como é que é o dia a dia na capital federal, para discutir com eles o futuro que eles querem construir. E são jovens com grande desempenho em matemática, em português, em história, em geografia. Um deles, o Alan, acaba de passar, inclusive, para uma universidade nos Estados Unidos, em primeiro lugar. E ele é aluno de um CIEP em Cabo Frio. Assim como outros que eu trouxe, que são campeões em física, por exemplo, e que são alunos da rede pública estadual do Rio de Janeiro. Então eu tenho essa ligação com a juventude, tenho essa ligação com meus eleitores, mas estou também procurando aprender a estar mais próximo das pessoas através das mídias sociais. O senhor anda melhor em qual mídia? Qual a plataforma? Olha, agora eu estou até avançando bem no Instagram e também no né? Facebook. Qual é a roupa? juliolopes@juliolopes.com.br. O senhor interage lá? Sim, claro, a gente procura conversar, entender, e a gente tem avançado, a gente tem procurado a participação das pessoas, porque
Desde o primeiro dia, Zé, em que eu me candidatei, eu acho que eu já te disse isso algumas vezes, eu sempre gosto de dizer para o cidadão, para a cidadã, que ninguém vai fazer mais por ele ou por ela do que ele mesmo. Quem transforma a vida do cidadão é o próprio cidadão, é a própria cidadã, querendo legar a seus filhos e a eles mesmos um futuro melhor, uma vida melhor. Eu acredito muito nisso, Zé. E procuro colocar que o sujeito só é capaz de mudar algo quando ele se atribui a responsabilidade de mudar. Na realidade, a questão da segurança pública hoje, que é a questão central do Brasil, cada cidadão brasileiro precisa se atribuir uma parte da responsabilidade para que a mudança comece. Então, a gente está fazendo um esforço muito grande para mostrar para os cidadãos, sobretudo do meu estado, Rio de Janeiro, o Rio, Zé, está meio assim numa apatia coletiva, está numa depressão coletiva. Ninguém mais acredita que é possível transformar a sociedade, que o Rio de Janeiro não pode vencer a criminalidade. E eu quero garantir a você, meu amigo, minha amiga, que nós podemos sim, desde que nós acreditemos. O Rio pode ser um exemplo. Nós vamos voltar a falar de segurança, deputado, mas eu queria explorar um pouco a sua profissão, né, de professor e empresário da área de educação. Eu recentemente fiz uma pesquisa sobre educação e vi que através do IPEA tem dados importantes e estudos importantes mostrando de que o aluno brasileiro ele não vai bem, nem na área privada, nem na área pública, né? Os nossos melhores alunos são compatíveis com os piores alunos da Europa. Eu atribuo a grande movimentação do ensino brasileiro, da educação do Brasil, a Paulo Renato, o Todos na Escola. E aí houve um vácuo e um esquecimento, talvez, de colocar qualidade na escola. Porque qual é essa deficiência? É método? Qual é o grande problema de educação no Brasil? Eu acho que o grande problema da identificação no Brasil é a identificação pessoal de cada aluno. Cada aluno é uno, é uma pessoa diferente da outra. Precisa ser identificado assim, precisa ser trabalhado assim, em cima das suas potencialidades e das suas dificuldades. Minha mãe era professora e ela sempre me ensinou que a gente não vence dificuldade alguma quando a gente centra na dificuldade. Todos nós, cidadãos humanos, temos potencialidades e temos dificuldades. Quando a gente centra na possibilidade, quando a gente centra na capacidade de cada um, a gente transforma a vida das pessoas. Porque todos nós, eu, você, cada um de nós tem uma série de limitações. Tem coisas que não conseguimos transpor ou que não conseguimos fazer, habilidades que não temos. Em contrapartida, temos outros conhecimentos e capacidades que nos são inatos. Sim. E que com essas capacidades nós podemos transformar não só as nossas próprias vidas, mas a vida da sociedade em que atuamos. Pois é, e diante disso a gente sabe, é um assunto que está meio esquecido, diante da importância que a segurança pública tomou, que é a educação. O grande fator de mobilidade social é a educação, faz a diferença, né? É um grande investimento. Olha, não há dúvida nenhuma de que nada transforma e tem mais capacidade de potência na transformação de uma sociedade do que a educação. Mas é absolutamente fundamental que a gente, para fazer educação, tenha segurança. Então são coisas, José, que se entrelaçam. Porque um aluno não pode estudar se a comunidade dele para as aulas todo mês, 3, 4 vezes. Se ele tem tráfico na porta da escola, se ele tem tráfico dentro da escola, se o professor não tem segurança de repreender um aluno. Então é muito importante que haja uma transversalidade dessa questão da segurança pública também na educação. Nós precisamos muito de um ambiente seguro. E acho que a gente dizer que a gente vai resolver primeiro o problema da educação e depois da segurança pública está equivocado. Na realidade, a gente precisa de um ambiente de segurança para desenvolver educação de qualidade. Na verdade, a segurança ela é tão importante que ela ultrapassa tudo. Ninguém faz investimentos em um país, em um estado, uma cidade insegura, né? E nem investimento, nem educação e absolutamente tudo, né? O Rio de Janeiro, deputado, está tomando assim vamos dizer, uma proporção, tomando um lugar no Brasil e até no mundo, né? Porque é a cidade mais famosa do Brasil, não é Brasília, sem dúvida, é o Rio de Janeiro, que está invadindo a própria atividade, a vida econômica do Rio de Janeiro. Olha, Zé, o Rio tem hoje inacreditáveis 157 quilômetros quadrados sob a gestão
das milícias e do tráfico. Isso é absolutamente inconcebível e inaceitável. São 4,4 milhões de cariocas que vivem sobre o Tribunal do Crime, onde o crime decide que lei impera naquela área, e cercados por 13.800 barricadas que limitam o acesso da polícia, que limitam o acesso aos serviços públicos, e aonde há cobrança de serviços públicos feitos por esses que dominam aquelas regiões. E ali eles exploram a água, eles exploram a internet, eles exploram a energia, eles exploram o gás. E, em geral, Zé, cobrando mais caro do que no asfalto, cobrando mais caro do que nas áreas aonde... Construíram um governo à parte. São um Estado independente, um Estado em que eles usurparam o monopólio da força, exercem a força e, no meu entendimento, Zé, isso é terrorismo, não tem outra palavra a não ser terrorismo social. É o que está instalado hoje no Rio de Janeiro, em centenas de quilômetros do nosso estado, e nós precisamos reagir com muita força, com muita pressão, porque eles não cederão esse estado de volta sem serem coagidos a isso. Portanto, não há nenhuma esperança que nós possamos reaver essas áreas apenas com conversa, apenas com pedido ou entregando flores. Vamos ter de fazer uma reação armada, forte, estratégica, logística, para que recuperemos essas áreas. O senhor falou de barricadas, né, que são obstáculos colocados, né, barricadas de concreto, de pneus, de tambores e tal, e estão sendo retiradas essas barricadas, que são limites físicos do território tomado por bandidos, isso no Rio de Janeiro. Agora, tem uma novidade, é que essa situação do Rio de Janeiro está sendo exportada para o Brasil inteiro. Essa aqui é a grande questão. Inclusive para cidades do interior. Na realidade, né, a questão é tão grave que aquela maldita MPF 635, ela causou uma situação anômala, em que toda a grande criminalidade fluiu para o Rio de Janeiro. Lá instituiu praticamente que uma colônia de férias dos grandes bandidos brasileiros, e lá eles começaram então a dirigir o crime organizado no Brasil. E essa situação, agora nós estamos começando a reverter com essa operação contenção, em que morreram 95 bandidos, né? E a gente, pela primeira vez, começa a ir em cima do problema, onde você viu lá, vieram a falecer dezenas de bandidos procurados no Brasil inteiro. Dezenas de chefes de milícias, de traficantes, que eram do Pará, que eram de Goiás, que eram do Maranhão e que estavam lá no Rio de Janeiro dirigindo as atividades criminosas. Então, Zé, pela primeira vez o Estado toma uma posição de força, de contundência, reage e a gente começa a sinalizar um caminho em que a gente vai recuperar as coisas. Essas barricadas que a gente estava falando aqui agora, tem algumas barricadas que são fossos medievais, quase aqueles que defendiam os castelos. Uma ponte. Aonde você, exatamente, Zé, você faz um fosso, bota óleo naquele fosso, quando a polícia vem, eles ateiam fogo no óleo e nos pneus, as coisas se incendeiam e, obviamente, essas áreas ficam intransponíveis para as forças da segurança, assim como para todos, né? Então, são áreas que precisam de muita tecnologia e de equipamentos pesados. Uma coisa que eu tenho lutado muito é para que as Forças Armadas cedam os equipamentos de largata, que são os grandes tanques, que são aqueles blindados em que o Exército e a Marinha têm, por exemplo, para poder transpor esses obstáculos. Porque como são fossos muito fundos, os carros de roda, eles caem dentro e não conseguem transpor aquele objeto. Na realidade, os carros de largata, os carros blindados do Exército, da Marinha, enfim, eles conseguem transpor porque eles sobem de largata e conseguem ultrapassar aquela área. E a gente precisa desses equipamentos que são o monopólio das Forças Armadas. Pois é, eu conversava com o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, daqui do Distrito Federal. Ele é o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública. E ele me dizia que muitos chefes de facções monitorados por vários estados, o Acre, o Pará, e os telefones estavam apitando lá no Rio de Janeiro, demonstrando claramente que lá se transformou numa espécie de quartel-general das facções criminosas, né? Mas agora, recentemente, o Congresso votou na Câmara, né, um projeto muito importante, aquele antifacção. Sem dúvida, sem dúvida. Eu não acredito em bala de prata, isso vai resolver o problema, mas é um avanço.
Não, sem dúvida nenhuma, ninguém pode acreditar que falta existe... o Senado, né? Foi aprovado na Câmara, falta o Senado. E eu acho que vai ser aprovado no Senado com muita urgência. A gente não pode acreditar que uma só lei ou algo sozinho vai resolver o problema do tamanho que nós temos da criminalidade no Brasil, da questão da segurança pública brasileira. Por óbvio que não. Mas nós estamos avançando, meu amigo, minha amiga. Continue cobrando do parlamento. Cobre de todos nós, deputados, senadores, governo, que você quer mais segurança, que você tem de ter mais segurança para atuar, para sobreviver, para andar, e nós vamos lhe entregar isso. Essa semana, Zé, nós aprovamos contribuições importantíssimas. A lei, por exemplo, que estabelece o banco de dados do DNA da criminalidade. Isso é muito importante porque todo crime grave tem DNA. O crime de estupro, o crime de violência contra a vida, em geral, ele deixa o DNA marcado e aquele bandido que agora quiser progredir de pena, ele vai ter que ceder o seu DNA para poder ter progressão de pena. E assim, nós poderemos desvendar milhares de crimes que ficaram ao longo do tempo encobertos pela falta de tecnologia ou pela falta de acurácia, né? De precisão na verificação do crime. Com o DNA, não tem dúvida, é 100% de acerto. Vai bater lá e vai ver, é esse o criminoso e ele praticou crimes anteriores assim, sabe? Então, Zé, nós estamos avançando. Agora mesmo, nessa semana também, o Senado aprovou o crime de dominação de território, botando uma pena de 3 a 5 anos com 2/3 de agravo, caso esse crime seja praticado por organização criminosa. Então, se for uma organização criminosa, uma facção, esse crime ganha o dobro praticamente da pena e ele passa a ser um crime grave, o crime de obstrução de vias. Nós estamos avançando. Eu mesmo fiz uma proposição de uma legislação, a 2646, que está com Paulo Bilinski, que é o presidente da Comissão de Segurança da Câmara, que agrava todas as penas. As penas de falsificação, várias e várias penas. E isso é muito importante, porque o bandido precisa sopesar quanto tempo ele vai passar na cadeia para pensar direitinho se ele quer continuar ou não com essa atividade. Pois é. E esse acerto de legislação é muito importante. Mas a segurança pública, deputado, está muito calcada no governo, né? Sem dúvida. Tanto é que há diferença ali em segurança pública de Estado para Estado. Zé, eu quero dizer uma coisa para aqui, para os seus ouvintes, que eu tenho dito e acho que tenho conseguido, digo governo inclusive... estadual, né? Sem dúvida, mas eu tenho a impressão que tem algo que é determinante para essa questão. Nós não podemos permitir e deixar que bandidos portem armas exclusivas do Exército, das Forças Armadas. Fuzis, por exemplo. No meu entendimento, qualquer cidadão que tire um fuzil, que pegue no fuzil, ele tem que ser abatido na mesma hora. Porque assim é em qualquer lugar civilizado do mundo. Se você for a Londres, em qualquer praça em Londres, e pegar um fuzil, onde os soldados andam desarmados, onde a polícia londrina não tem sequer uma arma, sequer um revólver, se você sacar um fuzil, você vai ser abatido. E assim você vai ser abatido se for no Canadá, se for nos Estados Unidos, se for na China, se for na França, na Alemanha, em qualquer lugar do mundo. Portanto, meu amigo, minha amiga, não dá para o cara estar portando fuzil e andando pelo Rio de Janeiro como se nada houvesse. Tem de ser abatido. E nós temos de tomar os fuzis que estão em posse das quadrilhas. Não tem outra maneira. É cercar as comunidades, fazer um cerco, se possível, com o apoio do Exército, dos fuzileiros navais, e determinar a entrega dos fuzis. Porque baixando o potencial de letalidade, baixando o potencial ofensivo da criminalidade, a gente muda de patamar. Hoje, na Rocinha, no Vidigal, no Pavãozinho, tem mais fuzis que no Exército. Então você não tem condição de transpor aquela barreira. Lá na Rocinha tem mais fuzil do que no primeiro Exército. Como é que você pega todos os batalhões do Exército, tem lá na Rocinha 700 fuzis? Como é que você enfrenta? Eu estou dando um dado que é o dado da polícia, que é um dado que você, meu cidadão, minha cidadã, pode verificar. Nós temos 60 mil bandidos armados de fuzil no Rio de Janeiro. Como é que pode um troço desses? Nós temos 53 mil policiais, somando Polícia Militar e Polícia Civil. E 60 mil na criminalidade, atentando contra nós, nos assaltando, nos aviltando, nos esculhambando. Temos de reagir a isso. É uma demanda forte. O governador Cláudio Castro virou um popstar nacional depois dessa operação, né?
Pode ser candidato à presidência? Ele disparou, olha, ele fez mais de 1.500.000 pessoas passarem a segui-los em apenas 30 dias, e nem em 30 dias, porque de fato ele foi no cerne da questão. Essa operação contenção, ela mostrou a capacidade da polícia, sobretudo, de se pôr ostensivamente contrária ao crime. Mobilizados 2.500 agentes, a gente fez uma operação ali que foi um grande êxito, apesar de termos tido 4 óbitos e agora mais um. Acabou de falecer mais um dos soldados feridos em combate, que são verdadeiros heróis do Brasil. E a gente precisa efetivamente saudar essa operação. Muitos jornalistas dizem: mas não adiantou nada porque amanhã tem outro bandido lá, não adiantou nada porque depois da manhã estarão lá outros criminosos. E aí eu tenho dito sempre, queria a sua reflexão, meu amigo, minha amiga, que você foi ao banheiro hoje, não foi? E vai amanhã de novo, não vai? É exatamente assim a vida. Temos de enfrentar a criminalidade todos os dias combatê-la, todos os dias enfrentá-la, todos os dias agirmos para mudar essa situação. Assim como temos que nos banhar todos os dias. Essa é a vida, não há outra solução. Eu costumo fazer a comparação da unha, né? A unha tem que cortar todo dia porque cresce, né? Deputado, dentro desse debate aí, reacendeu a conversa sobre as mídias sociais, a regulamentação das novas tecnologias e principalmente das mídias sociais, que estão soltas, né? E são usadas, evidentemente, para o bem. Toda tecnologia é neutra, né? Claro. O avião é usado para transporte de passageiros, transporte de cargas e também para guerra. Enfim, a tecnologia é neutra, ela precisa ser minimamente ali regulamentada. Por exemplo, quem está falando, ou seja, identificação do usuário. Não é o momento do Congresso Nacional minimamente ali, eu não gosto nem de ouvir falar da palavra censura. Eu sou um profissional de comunicação, com censura eu morro, eu me acabo, né? Mas não é um momento de se pensar em uma regulamentação mínima? Eu, inclusive, faço parte da comissão que estuda o projeto de inteligência artificial. Eu uso muito inteligência artificial. Todos os dias uso para me instruir, uso para saber como me posicionar, uso para saber e para entender melhor as questões. Enfim, mas a gente tem que ter muito cuidado, Zé. Porque, por exemplo, né, as questões de IA agora relacionadas à segurança pública, a gente tem a identificação facial, que é um enorme instrumento de segurança pública. A gente tem a identificação biométrica das mãos e dos dedos, que são enormes instrumentos de segurança pública, mas também são e podem ser utilizados, né, discricionariamente, erradamente, em racismo, em atividades inadequadas. Enfim, como você falou, toda tecnologia pode ser usada de forma inadequada. Mas a gente tem que ter muito cuidado na hora de legislar também, para não diminuir a capacidade da criatividade do Brasil, não diminuir a capacidade da inventividade dos nossos criativos brasileiros, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ter o mesmo nível de IA que os Estados Unidos vai ter um dia. Nós já estamos muito atrasados, né? A China, os Estados Unidos e outros países têm um patamar de tecnologia que ainda não dispomos. Mas eu queria chamar a sua atenção para nós não nos desvalorizarmos. Nós somos a 8ª potência do mundo, a 8ª economia do mundo, o 5º maior país do mundo. Temos 215 milhões de habitantes. Somos, portanto, protagonistas do mundo. Somos protagonistas e devemos agir como tal, não nos acovardarmos, não termos vergonha de nos posicionarmos e de querermos viver melhor e termos uma sociedade mais justa, com menos crime. Pois é, o senhor falava da inteligência artificial, um projeto que foi aprovado no Senado Federal. Conversei com o senador Eduardo Gomes, que foi o relator lá, e existe um debate global sobre a inteligência. Há autores, como o Yuval Harari, por exemplo, que Sim. dizem que é uma ameaça à própria humanidade, né? A inteligência até ganhando vida própria, tomando decisões e diminuindo a importância dos sapiens, do Homo sapiens. O senhor acredita nessa proporção? Pode ser assim? Olha, Zé, por óbvio, toda tecnologia vai diminuir o número de empregos, mas vai criar outros, né? Não tem dúvida de que todas as projeções econômicas mostram que as sociedades futuras viverão muito melhor por causa da inteligência artificial. A inteligência artificial substituirá funções humanas hoje insalubres, funções humanas indevidas, funções humanas de cidadãos que poderão ser
colocados numa outra situação e substituídos por máquinas. E isso será extremamente benéfico para a qualidade de vida no planeta. Mas, por óbvio, existem riscos. Por óbvio, toda tecnologia, como você bem falou, ela também atenta contra a vida, ela também pode atentar contra a nossa segurança. Temos de estar vigilantes, temos de estar atentos, mas temos de nos dispor a correr os riscos necessários para dominarmos e ampliarmos o uso da tecnologia. Pois é, durante o processo constituinte, até por, vamos dizer ali, resquícios de sentimentos da ditadura, da clandestinidade, houve toda uma resistência em unificar dados, em dificultar a identificação, e o senhor vem no sentido exatamente contrário, quer dizer, o mundo mudou. O senhor apresentou um projeto, aprovou uma lei muito importante de unificação de documento através do CPF, né, unindo todos os dados. Obrigado por ter lembrado. E agora o senhor falando aí do DNA também, que é uma novidade incrível, reconhecimento facial, ou seja, acabou aquela história de clandestinidade, não tem mais lugar, né? Como é que o senhor vê esse paradoxo, esse debate de individualidade do ser humano? Então, a minha vida inteira eu trabalhei, minha vida parlamentar, eu me dediquei muito à questão da identificação civil. Cada cidadão é uno e precisa ser unívoca e inequivocamente reconhecido e identificado. Sei que a palavra é um pouco complicada, mas ele quer dizer o seguinte: o cidadão é um só e ele precisa ser conhecido com todas as suas possibilidades e potencialidades. Assim, nós vamos avançar na educação, vamos avançar na saúde. Imagina, hoje, nós conseguimos, porque eu consegui que o Tribunal de Contas da União determinasse o cumprimento da minha lei junto ao Ministério da Saúde, e nós estamos acabando com um cadastro do SUS, que era um cadastro inacreditável de 360 milhões de registros. Registros que acabavam atrapalhando todo o monitoramento, auditoria, controle de remédios, medicações, etc., e passando para um sistema em que você será identificado plenamente, em que toda a sua anamnese médica, ou seja, todo o seu histórico médico, tudo aquilo que aconteceu na sua saúde, na sua vida, vai estar à disposição do médico na hora em que você chegar no posto de saúde, na hora em que você chegar numa UPA, através do seu CPF, vai baixar todo o seu prontuário médico, seu tipo sanguíneo, as suas incidências, a pressão arterial média, enfim, você, por óbvio, vai ser medicado com muito mais velocidade, com muito mais qualidade, com muito mais assertividade. Portanto, meu amigo, minha amiga, estamos andando, o Brasil está avançando. Nós agora teremos um sistema de identificação em que um número só será único e suficiente para identificar o brasileiro em todas as repartições públicas, na saúde, na educação e em todas as suas ações sociais. Muito bem, uma conversa boa com o deputado Júlio Lopes, aqui nos estúdios da Jovem Pan em Brasília. Deputado, muito obrigado por tomar o seu tempo lá do Congresso Nacional e vir aqui para essa conversa. Obrigado. Olha, Zé, eu é que agradeço muito a Jovem Pan, que tem sido uma emissora de coragem, de posicionamento, de força. Você é um grande jornalista e tem à frente dessa grande emissora um papel da maior relevância para o Brasil. Expor as coisas como elas são. A gente está num mundo de fake news, um mundo de muita conveniência. E a Jovem Pan tem se posicionado correta e assertivamente em favor do brasileiro. Obrigado pelo espaço. É isso, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou aqui no Ponto Final. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.